Olá, profs, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje eu vou apresentar para vocês as regras do jogo Celulose. Ele é um jogo, como vocês podem ver, que se passa dentro de uma célula vegetal. E esse jogo, ele é um segundo jogo relacionado à célula da editora Genius Game, que é especialista em jogos científicos. Então aqui eu vou apresentar para vocês o Celulose, mas também eles já têm um outro jogo chamado Cytoses, que se passa dentro da célula animal. Então um é irmão do outro, enquanto aqui eu vou ver reações químicas que acontecem dentro da célula animal, aqui a gente vai ter reações químicas que acontecem dentro da célula vegetal. Então vamos embora que hoje eu vou explicar para vocês como que funciona as regras aqui desse jogo. Bora lá então? Bom, gente, Celulose, ele é um jogo de alocação de trabalhadores. Para quem está familiarizado aí com os termos dos board games, vai ficar fácil entender. Mas para você que está começando agora é o seguinte. Aqui, antes, né, os jogos antigos, a gente tinha aqui os peões. Aqui agora a gente chama isso de meeple, né? Então aqui funciona como se fossem nossos trabalhadores que vão desenvolver a ação dentro do jogo. Então aqui dentro desse jogo nós vamos ter três trabalhadores, né? Três possibilidades de ações que a gente vai fazer aqui dentro da célula. Os jogadores, eles vão se revezar ativando organelas que vão contribuir para a função de saúde da célula. Eles vão competir pelo acesso limitado à água e outros recursos que vão ajudar a célula aqui vegetal a realizar a fotossíntese e liberar os hormônios de crescimento das plantas para a cultivação das raízes e os brotos. O objetivo do jogo é que os jogadores eles vão construir a parede celular aqui utilizando os carboidratos. E a partida se encerra quando a parede celular aqui estiver completa. O jogo Celulose tem uma partida que vai de 60 a 90 minutos, é indicado para 14 anos ou mais e também ele vai entre 1 a 5 jogadores. Esse um jogador é o modo solo, em que você pode jogar contra o próprio jogo. Então, você tendo o jogo, você não precisa de outras pessoas para jogar. Sozinho você consegue. Então, vamos lá para as regras. E para explicar todas as regras aqui pra gente, chamei alguém muito especial. Então, além dessas duas mãozinhas aqui, ó, você vai ver outras aqui, ó. Essa aqui do meu namorado, Jean. Você vai ver que ele vai ajudar a gente aí a entender todo o passo a passo. Então, vambora. Bom, e para a gente começar a jogar aqui o Celulose, a gente tem que fazer a preparação do tabuleiro e dos jogadores. Primeiramente, a gente vai colocar aqui, esse é o nível da água, a gente vai colocar um marcador de nível da água aqui no local inicial, que é demarcado com esse risquinho aqui. Então o marcador começa aqui. Agora, cada jogador vai receber seus 3 trabalhadores da sua cor. Cada jogador também vai receber o seu marcador de pontos de saúde, mas que são os pontos de vitória. E a gente vai colocar aqui no espaço 0 da trilha de pontuação. Cada jogador também vai receber os seus marcadores que vão vir aqui no centro, que é no vacúolo central. Que vocês vão entender o porquê que tem esses marcadores aqui mais adiante. E cada jogador, agora eu vou ter que colocar por cima aqui também deste tabuleiro, que a gente tem um tabuleiro extra, que é o tabuleiro da planta, onde vai ter a raiz e o broto. E cada jogador começa com um marcador aqui no broto e um marcador aqui no espaço inicial da raiz. E os jogadores ao longo do jogo vão poder andar com esses marcadores para render mais recursos e mais benefícios, né? Vou tirar aqui agora. Bom, além disso, a gente vai pegar o deck de cartas, vai embaralhar e preencher aqui com 4 cartas, que já estão preenchidas. Aqui está simbolizando o descarte do jogo ao longo do decorrer do jogo. O primeiro jogador da partida é quem, por último, regou uma planta, vai receber este marcador, que é o marcador que simboliza ser o primeiro jogador. O primeiro jogador recebe esse marcador e os demais jogadores, na ordem, vão receber algumas águas, alguns tokens de água. O segundo jogador vai receber 2 de água, o terceiro jogador recebe 3 de água, o quarto 4 e o quinto 5, assim sucessivamente. E nessa partida aqui a gente vai fazer como se fosse 2 jogadores. E aí, então, no caso, vamos supor que a Thaís começaria como primeiro jogador e eu, como segundo jogador, receberia 2 de água. Agora estamos prontos para começar o jogo.
O jogo ele vai se ocorrer em turnos, e em cada turno acontece 3 fases. A primeira fase é a fase do amanhecer. Cada jogador vai receber os recursos de acordo com este tabuleiro da planta. Inicialmente a gente não recebe nenhuma água, mas recebe cada um CO2. Então a gente vai pegar um marcador de CO2 para cada um e cada um vai receber um cubinho desse. Aí está querendo aparecer. Olha eu aqui. Além disso, na fase do amanhecer, pode ser que no decorrer do jogo você receba algumas cartas, você consiga adquirir cartas que têm benefícios do amanhecer. E eu estou querendo achar uma aqui e ela não aparece. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Aqui, por exemplo. Se por acaso você já tiver descido essa carta na sua área, no amanhecer você também vai receber mais um de água, porém no vacúolo central, que eu vou explicar mais pra frente. Feita a fase do amanhecer, a gente vai para a fase do dia. A fase do dia é onde os jogadores vão se revezar colocando seus trabalhadores ao longo do tabuleiro. A gente começa com 3 trabalhadores, então o primeiro jogador, que é a Thaís, ela pode alocar esse seu trabalhador ao longo de todo o tabuleiro. Uma ressalva aqui é que o tabuleiro ele tem esses espaços grandes, que não tem limite de trabalhadores para ser posto dentro dele, e também tem esses espaços pequenos que são limitados a um trabalhador. Então aqui, por exemplo, quem vem aqui primeiramente recebe 6 CO2, e depois todos os outros jogadores receberiam 4 CO2. Então ele tem uma vantagem quem chega primeiro. Agora eu vou explicar cada um dos locais de alocação para vocês entenderem como que é o jogo. Primeiramente aqui a gente tem o xilema. O xilema ele é o seguinte: o jogador que vira aqui, ele vai receber a quantidade do nível aqui de água. Então, neste caso, 5 de água. Receberiam 5 marcadores de água. Além disso, dentre esses 5 marcadores de água que ele recebeu, ele pode colocar de 0 a 3 marcadores direto no vacúolo central, aonde é a cor dele. No caso, eu estou simbolizando como roxinho, então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 2 aqui, e depois eu explico o que é aqui o vacúolo central. O restante iria para a reserva dele normalmente. E além disso, vocês podem observar que aqui ó, ele tem uma setinha para baixo. Essa setinha para baixo indica que como você pegou a água lá, a reserva de água abaixa. Então o próximo jogador vai pegar menos água. O estômago ele tem a opção de você vir aqui primeiro, pois rende mais CO2. Então, se você vir aqui, você vai receber 6 marcadores de CO2. Os próximos jogadores eles vão ter que, obrigatoriamente, inclusive você mesmo, se quiser vir aqui num turno futuro, você vai ter que pôr aqui e receber 4. Mas observe que aqui no estômago também possui a setinha. Então, você pega CO2, o nível de água abaixa. Se o nível de água estiver aqui, nenhuma dessas duas ações podem ser realizadas. O cloroplasto ele também tem 2 opções de alocação. Essa primeira você vai realizar a fotossíntese 2 vezes. E aqui você realiza ela uma vez. O que é a fotossíntese? Você vai gastar 6 cubos de água mais 6 cubos de CO2 para pegar um marcador de carboidrato. Então você vai pagar 6 de água e 6 de CO2 para ter um marcador de carboidrato. Então, se você vem aqui, você pode fazer essa troca uma vez. Se você vem aqui, você vai fazer essa troca 2 vezes. Só que você tem que ter 12 de água e 12 de CO2. E aí você vai receber 2 marcadores de carboidrato. Na parede celular, se eu vir aqui na parede celular, eu vou colocar, se eu já tiver algum marcador de carboidrato, na parede celular. E aí eu venho aqui no espaço mais à esquerda disponível, preencho, e essa quantidade é a quantidade de pontos que eu ganharei na trilha de pontuação. Se eu coloco aqui, então é 12. Eu vou pegar meu marcador e andar 12 pontos. Além disso, vocês podem observar aqui ó, que ele dá a opção de você pegar um cubo de água da reserva, não seu, da reserva geral, e colocar no vacúolo central na sua área. Então, eu coloquei aqui, agora eu estou com 3. Lembrando que eu coloquei 2 quando eu fiz a ação do xilema. No citoplasma, a gente tem apenas 2 espaços disponíveis, onde um vai render 3 marcadores de hormônio, que está aqui, que são esses marcadores. E aí o outro jogador vai ter que vir aqui e pegar 2 marcadores de hormônio.
A mitocôndria você vai trocar carboidratos que você já tiver na sua reserva pessoal por ATPs. Ou o primeiro jogador vai vir aqui, obviamente, então ele troca um carboidrato por 6 ATP, e o outro jogador que vir futuramente pode trocar um carboidrato por 5 ATP. Observa que tudo que você ganha é um númerozinho branco e tudo que você tem que pagar é um númerozinho vermelho. Isso é uma boa dica aí para não se perder ao longo do jogo. Nos ribossomos, a gente também tem 2 espaços, onde o primeiro a vir ganha 5 proteínas, que são os cubos vermelhos, e os outros jogadores podem vir aqui para ganhar 3 de proteína. O núcleo é o seguinte, você vai pagar 1 de CO2, tá vendo que ele tem um vermelhinho aqui? Então você vai pagar 1 de CO2 para fazer o quê? Para pegar o marcador de primeiro jogador, assim no próximo turno você vai ser o primeiro jogador, mais uma carta do deck aqui fechada. Então essa carta vem para sua mão. Dessa forma você pode, em turnos futuros, pagar os custos dela para jogar essa carta. Já que eu falei em carta, vamos aqui para a área das cartas. Na área das cartas, ela tem 4 opções, e essas opções são as seguintes. Aqui, inicialmente, se você alocar aqui, ela é free, é uma carta de graça, então você simplesmente aloca aqui e pega essa carta para sua mão. Aqui você tem que pagar 1 CO2, aqui 2 CO2 e aqui 3 CO2. E as cartas, como que funciona? Quando você tiver com cartas na sua mão, assim que você alocar um dos seus trabalhadores em algum local, você tem a opção de jogar uma carta da sua mão. E essa carta, ela tem a seguinte estrutura. Aqui é o nome, aqui é o custo que você tem que pagar para jogá-la, aqui o recurso que ela te dá. Se ela tiver algo escrito nessa faixa mais clara, é um recurso imediato. Se ela tiver algo escrito aqui embaixo, é um recurso que você vai ativar sempre que você quiser e pagar o custo que ele vai ter aqui nesse cantinho, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a membrana plasmática. A membrana plasmática a gente tem 3 opções, que são, vou pegar aqui novamente aquele tabuleirinho. Então se você vir aqui, você pode fazer o quê? Pegar o seu marcador e andar um espaço para cima. A partir disso, observe que você tem um caminho que você vai andar, né, com o seu marcador. A partir disso, em turnos futuros e tudo mais, quando eu for avançar com esse marcador novamente, eu posso escolher vir para cá. Mas se eu vim para cá, eu não avanço mais na parte do broto. Por quê? Porque ele nunca volta. Então, ou você chega aqui e toma a decisão de vir para cá, ou continua avançando para chegar aqui em cima e escolher. Sendo que quanto mais você sobe, melhor é. Mesma coisa aqui na parte de baixo. Na parte de baixo você vai avançar aqui na raiz do broto. Então, aqui desde o início eu já posso escolher vir para os lados, ou então continuar descendo. A minha escolha. E ainda tem a opção de você pagar 1 de proteína para escolher fazer um ou outro. Ou subir no broto, ou descer para a raiz. Então os locais possíveis são esses. Os jogadores vão se revezando colocando seus trabalhadores durante o turno, né? Por exemplo, eu venho aqui, coloco aqui e pego 6 de CO2. A Thaís vem, coloca aqui, pega a água de acordo com o nível da água. Aí depois vem aqui, troca e tudo mais. Quando os jogadores esgotarem os seus trabalhadores alocados, já tiver colocado todos os 3 trabalhadores ao longo do tabuleiro, o turno se encerra, né? A fase do dia se encerra e a gente vai para a fase da noite. Lembrando, sempre que você coloca um trabalhador, você realiza o efeito do espaço e após isso você pode jogar uma carta da sua mão pagando os custos dela, beleza? Na fase da noite, nós fazemos o seguinte. Primeira coisa da fase da noite é retirar todos os trabalhadores do tabuleiro. Então todos os trabalhadores alocados sairiam e seriam devolvidos para os respectivos donos. Após isso, o jogo até vem com esses marcadores para ajudar a não esquecer as fases da noite, tá? Após isso, a primeira fase que a gente vai resolver é a do vacúolo central. No vacúolo central, o que vai acontecer? Durante o turno dos jogadores, eles tiveram a oportunidade de colocar marcadores de água aqui. Observe que essa estrela ela tem os lados certinhos de todas as cores dos jogadores. Como aqui a gente está simbolizando somente com o rosa e o roxo, vamos supor que tivesse terminado assim. Isso aqui é uma suposição, tá, gente?
Neste caso aqui, quem tem mais marcadores de água é o roxo. Então o roxo ganha, então ele vai avançar o seu marcador aqui, pontuar um ponto na trilha de pontos, e além disso, ele ganha este novo trabalhador cinza para a próxima rodada. Ou seja, na próxima rodada ele vai ter 4 trabalhadores em vez de 3. Só que o jogador que ganhou, ele perde a água que está aqui, ele devolve para a reserva, e o outro ele mantém. Ou seja, no próximo turno ele já vai ter uma vantagem de começar com 2 marcadores aqui, para não ficar uma coisa sempre com o mesmo jogador, né? E os jogadores vão avançando aqui, ganhando mais pontos. Se chegar no total aqui, sempre que o jogador ganhar a maioria aqui, ele passa a ganhar apenas 2 pontos. E o frasco, ele não avança aqui mais no caso, né? Lembrando que o frasco cinza ele é como um trabalhador qualquer. Você pode usar ele em qualquer lugar do tabuleiro como um trabalhador seu a partir do momento que você possuir ele por ter ganho a maioria aqui no báculo central. Após resolver o báculo central, a gente vai para a fase da água. A água ela vai ser resetada para o seu limite. Então, se ela estivesse aqui, ela vai voltar para cá. Observa que ao longo da construção da parede celular, ela vai tendo mais tracinhos. Então, por exemplo, se a parede celular já estivesse completa assim, ao resetar aqui o nível da água, a água viria para o 6, que tem 2 tracinhos aqui, simbolizando que tem 2 tracinhos aqui. Quando estiver essa parte completa, a água vai ser resetada para o 8. Beleza? Então, bom, resolvemos aqui o vacúolo central, resolvemos aqui a reserva de água. A próxima agora é a parede celular. Automaticamente, o jogo vai colocar um marcador de carboidrato da reserva geral na parede celular, no espaço mais à esquerda disponível, sem pontuar nada. Isso é uma forma de acelerar o jogo, porque se ninguém fica colocando carboidrato, o jogo fica eterno, pois o fim do jogo se dá quando a parede celular estiver completa. Após isso, agora nós vamos para a fase das cartas. A fase das cartas é o seguinte: observe que aqui nos 2 primeiros espaços possui um xizinho, e isso aqui também. Então é o seguinte, a gente vai descartar qualquer carta que tenha ficado nesses 2 espaços, vão para o descarte. As cartas mais à direita vão deslizar para a esquerda e vão ser abertas 2 novas cartas, ou de acordo com o que tiver sido adquirido, né? Após isso, os jogadores partem para uma nova fase de amanhecer, que é onde os jogadores vão pegar a sua renda de acordo com o tabuleiro da planta, né? E aí, aqui na renda, é importante falar que os espaços iniciais, eles simplesmente davam. A partir disso, os jogadores, para receber essa renda, têm que pagar hormônios. Então, para me receber essa renda aqui, eu teria que pagar 1 hormônio para receber 2 de CO2. E assim sucessivamente. Os espaços mais ao extremo, né? Mais ao extremo do tabuleiro, eles requerem recursos, uma quantidade maior. Então, por exemplo, aqui em cima, para me receber esses 8 de CO2, eu teria que pagar 2 ATP e 2 hormônios. Agora, uma coisa também. Observe que aqui tem alguns benefícios com uma exclamaçãozinha. Aqui, por exemplo, e tudo mais. Essa exclamaçãozinha, ela se dá o quê? O primeiro jogador que chegar lá recebe esse benefício e ninguém mais. Então, se eu cheguei aqui, eu vou receber 5 pontos de vitória. Se eu cheguei aqui, eu vou receber 6 de água. E aí, se outro jogador chegar, ele não recebe esse 6 de água, porque um jogador já chegou primeiro do que ele. Aí os jogadores refazem aí a fase do amanhecer, passam para a fase do dia, vão alocando seus trabalhadores, depois outra fase da noite e vão se revezando assim até que a parede celular seja completada. A partir do momento que ela foi completada, os jogadores vão somar os seus pontos, né, que eles adquiriram ao longo do jogo, que estão marcados aqui na trilha. Vão ter pontos dependendo das cartas que eles descerem. Tem cartas que dão pontos no final do jogo, como essa aqui, por exemplo, que dá pontos de acordo com o nível que você tem aqui no vacúolo central e tudo mais. E aí quem tiver mais pontos vence. Uma coisa que eu não expliquei, se tiver empate aqui no vacúolo central, os 2 jogadores avançam na trilha de pontuação e recebem os pontos respectivos, mas não pegam o marcador cinza. E todos os 2 empatados, ou 3 ou 4, assim sucessivamente, perdem os marcadores de água aqui, mas não ganham o marcador cinza de trabalhador. Muito bem, profs, espero que vocês tenham gostado das regras do jogo. Gostaria de agradecer aqui ao Jean, muito obrigado pela sua participação. E queria colocar mais um adendo aí. Além, né, das regras do jogo que já vem
né? As regras que o Jean muito bem explicou para vocês. Olha que interessante. Aqui a Genius Game ela tem uma preocupação em explicar a ciência por trás do jogo. Então, olha, eu vou mostrar para vocês. Está em inglês, obviamente, mas se vocês usarem aí o Google Tradutor, né, o Google Lens, vocês traduzem rapidamente. Então ele vai explicando o que acontece em cada uma das etapas que você vai podendo da alocação dos trabalhadores. E a gente vai explicando tudinho. É basicamente aqui um livro didático aí sobre a função, o funcionamento das células vegetais, tá? Muito bem explicado. E por isso que eu falo que vale a pena o investimento desse jogo. Seus alunos com certeza vão aprender muito mais de forma prática o funcionamento das células vegetais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir este vídeo, dar um joinha e mandar para outros professores aí de ciências que vão gostar aí de conhecer esse jogo. Um beijo e até a próxima. Tchau!